Glória a Deus. Vamos à nossa reflexão. Depois a gente vai orar pela Rosângela, que está em coma. Vamos orar por ela depois. O senhor Cândido vai fazer uma cirurgia também. E pela Neia, que está no CTI. Vamos orar por esses irmãos. Quem está vindo hoje, na semana passada, nós começamos uma série de 3, provavelmente 4, vai depender do andamento de hoje e de amanhã, sobre ansiedade. Nós falamos na semana passada que nós começamos esse estudo por causa de uma publicação da OMS, saiu no Estadão, aliás, em todos os jornais do Brasil, acusando que o Brasil é o país que tem o maior número de transtorno de ansiedade do planeta. De todos os países do planeta, o Brasil é o mais ansioso e é o 5º em depressão. Então, nós somos e estamos entre os países mais tristes do universo. E, como eu falei na quarta-feira passada, o que me chamou a atenção foi que, quando essa reportagem foi publicada, foi uma semana, 2 depois do Carnaval, que é exatamente uma das maiores expressões, aspas, de alegria que a Terra conhece. É uma das maiores festas públicas e coletivas do mundo. Está entre as maiores expressões de celebração da humanidade em todos os tempos, o Carnaval. E assim que acaba o Carnaval, vem a notícia de que o Brasil está em primeiro lugar em ansiedade e o 5º em depressão. Como quem diz, vocês estão vendo essa festa toda na rua? Mentira. Tudo falácia. Essa alegria produzida pela máscara, pela música, na rua, não traduz o que se carrega dentro. Falácia. Mas também falei na quarta-feira passada que esse país mais ansioso e o mais deprimido é também o maior país cristão do planeta. Está vendo essa fé toda que vocês veem nas expressões públicas? Está vendo essa gente toda que frequenta templos, terreiros, sinagogas? Você está vendo esse discurso todo religioso? Falácia. Essa fé toda não traduz o que eles carregam dentro. A alegria do mundo não produz alegria, a fé que se vive no Brasil não produz alegria, não produz plenitude. Tudo falácia. Nós somos uma farsa. Então, como quem diz, não confie em nada que seus olhos veem. Não traduzem provavelmente a verdade. Aí nós fizemos uma definição a partir da ciência do que é ansiedade. Vimos a definição da psicologia sobre o que é ansiedade. Dei uma definição sobranceira sobre ansiedade. Para mim, é o desejo de controle e antecipação do futuro, unido ao medo de tal controle e antecipação não acontecer. Ou seja, eu estou no hoje preocupado com amanhã. E o desejo do ansioso é poder controlar esse amanhã que é futuro. Como eu não tenho controle sobre o futuro, porque ele não existe, a não ser na minha cabeça, certamente me frustrarei com esse desejo. Então não tem como ser ansioso e não ser frustrado na vida. Não tem jeito. Nós falamos sobre isso, né? Então nós definimos o que seja ansioso. E o que de fato acontece com o ansioso, o que é? É a perda total da capacidade de se viver o hoje. Ansiedade, quando o hoje se torna uma impossibilidade. Ele está no hoje, mas o corpo está no hoje, tudo está no hoje, mas a cabeça está lá. Ele projetou a preocupação, é excesso de amanhã no hoje. Como tudo que nós temos na vida é o hoje, o que acontece? O que acontece? O ansioso não vive o hoje, porque ele está com a cabeça no amanhã, e quando amanhã chega, ele já está com a cabeça no outro amanhã, e vivendo uma desgraça. Ele não viveu o ontem, chega ao hoje sem a experiência do ontem, portanto vazio, está impossibilitado de viver o hoje porque ele está transferido para o futuro. E quando ele chega no futuro, ele já não viveu nem o anteontem, nem o ontem, nem está vivendo hoje, que é agora, que foi futuro de ontem. Ele vai somatizando vazios. Soma-se a isso semanas, meses, anos. Chega uma hora que o vazio que você carrega é tão grande, que você não consegue mais carregá-lo. A tua vida perde sentido. Vai se transformando, como eu falei, na gotinha de sabedoria, nesse produto da geração que registra momentos que não foram vividos. A gente não vive o momento, a gente quer registrar o momento. E aí nós temos nossas redes cheias de fotos que captaram momentos que não foram vividos. O ansioso, ele capta momento não vivido,
Porque o que ele está vivendo é o amanhã. O amanhã não existe, nós não temos ingerência sobre o amanhã. E porque nós não temos ingerência, nós nos frustramos, não tem como não frustrar-se, sendo ansioso. E quando a gente vai entrando os dias, a gente percebe que os dias que saíram não foram vividos. E o que sobra é vazio mesmo. Não tem jeito. Vai bater na mesa do psiquiatra, vai ter que tomar remédio e às vezes vai ter que morrer nele. Então, nós definimos um pouquinho o que era ansiedade lá. Da ansiedade, nós podemos ter, da ansiedade normal, essa que faz parte da nossa vida, ansiedade generalizada. Nós podemos ser tomados por fobias, nós podemos ser tomados por transtorno do pânico, que é epidemia mundial, nós podemos ser tomados por TOPS, transtorno obsessivo compulsivo e outras enfermidades. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós falamos na semana passada, o ansioso tem que fazer tratamento medicamentado, deve procurar um psiquiatra, deve procurar um psicólogo, deve procurar um profissional da área humana e fazer isso sem culpa. Isso para um crente não é simples, porque ele não é ensinado sobre humanidade. O crente, ele é adestrado para pensar que ele é supra-humano. Aí a gente vive umas incongruências, como eu disse lá na quarta-feira passada. Se o sujeito tem problema no coração, está dando taquicardia, está doendo, ele corre para o cardiologista. Se a vista não enxerga mais, está tudo embaçado, ele corre para o oftalmologista. Se quebra a perna, corre para o ortopedista. Mas se precisa de tratamento para a alma e para a cabeça, não, Jesus é meu psicólogo. Jesus não é cardiologista, não é ortopedista, não é oftalmologista, mas psicólogo, ele é dos crentes. Porque você acha que ir ao psicólogo e ao psiquiatra é pouca. Não estou ficando maluco. De repente está e não sabe. O maluco não sabe que é maluco. Sabia disso, irmão? Então tu pode estar maluco e nem sabe. Então, a gente não vai no psicólogo porque está maluco. A gente vai para não ficar. O tratamento é preventivo. Então, corre para lá. Não há problema nenhum sobre isso. Começamos a falar sobre ansiedade na perspectiva bíblica. Eu não vim falar sobre a ansiedade técnica. Nós somos uma igreja, não é? Então vamos falar sobre ansiedade na perspectiva bíblica. Falamos, merinal é a palavra, que é ficar indevidamente preocupado. Ansiedade na Bíblia, traduzida a palavra no grego, é merinal. Ficar indevidamente preocupado. O termo pode ser traduzido literalmente, etimologicamente, como distrair. É a ideia de duplicidade, né? Eu tenho o agora para viver, mas a minha mente se divide e vai lá para o amanhã. Então eu estou vivendo uma bifurcação. Para onde você vai, Neil? Se eu não sou ansioso, eu não tenho bifurcação, eu só tenho o agora. Eu vou viver e vou viver com intensidade. Mas se a ansiedade me toma, eu me distraio com um caminho inexistente. A preocupação tem seu lugar, o medo tem seu lugar, se nos transformar em fobia, tudo tem. Mas a ansiedade me sequestra totalmente. Ela me leva de tal forma para um tempo que não existe, que me incapacita de viver o único tempo que existe, que é o hoje, que é o agora. Então, nós definimos lá o que seja ansiedade. Então, terminamos aí. E citei o que ia começar falando nessa noite. Eu queria ler com os irmãos mais uma vez, só para a gente se situar. Coloca aí, painel, o Filipenses 4, de 6 e 7. Ele está colocando Filipenses 4, eu releio Mateus 26, 25, diz assim, por isso vos digo, Jesus, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, não estejais. Pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o quê? O seu mal, falamos sobre isso lá. Não estejais ansiosos. Comida, bebida e vestido. Com a sua provisão biológica diária. A vida é mais do que isso. Então não se prenda a isso não. Depois ele fala lá, se ele cuida das aves do céu, que não trabalham nem enfiam, não vai cuidar de vocês? Pelo amor de Deus, descanse. Vai acontecer, vai dar tudo certinho. Então não estejais ansiosos. Filipenses capítulo 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Esses dois textos nos dão base para dizer duas coisas para a gente começar a fala dessa noite. Duas coisas. Se Jesus, em sua palavra, nos ordena a não andar, a não estar ansioso,
é porque, então, é possível não ser ansioso. É possível não estar ansioso. É possível viver sem ansiedade. Jesus, nosso Senhor, nunca nos ordenaria uma coisa que ele sabia ou soubesse fosse impossível para cada um de nós. Se ele diz não andem ansiosos, é porque dá para andar sem ansiedade. Não estejam ansiosos, é porque dá para estar sem ansiedade. Ele não é maluco. Ele sabe disso. Nada do que ele diz na sua palavra, no Evangelho, é impossível ao homem praticar. Nada. A não ser que você leia alguma coisa que você não interprete corretamente. Mas se você interpretar corretamente, não há nada na palavra do Cristo que seja impossível aos seres humanos. Então ele está dizendo, não é utopia. Você pode viver sem ansiedade. Ou seja, você pode ser livre para viver o hoje tão somente. Isso quer dizer, pastor, que eu não planejo mais para o futuro? Não estou falando isso. Eu posso viver o hoje para planejar o meu futuro. Mas se eu adoeço, fujo para o futuro enquanto ansiedade, eu não tenho cabeça nem para planejar o meu hoje. Então, no hoje, se eu tenho a gestão do meu hoje, se eu consigo vir para cá, para o meu tempo, ou seja, para tudo que eu tenho agora, no agora eu faço gestão dos meus amanhãs. Isso é normal. Constrói-se o futuro no presente. Agora, quando a ansiedade se torna patologia, ela me incapacita de usar o hoje, seja para lá o que for. Você está aqui sentado me ouvindo, mas a tua cabeça não está aqui. Você está em algum lugar distante daqui, preocupado com alguma coisa. Porque, como nós falamos na quarta-feira passada, é a antecipação do futuro. É uma análise equivocada sobre o tema, como diz a ciência. Sensação ou sentimento decorrente de excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo. Ou seja, não é o problema que adoece o ansioso, é a interpretação que ele faz dela. Atendi alguém hoje, muito ansioso. E tem uma criança pequena, ansioso demais. Ela pediu para o marido dar o leite do bebê, recém-nascido. Do filho mais velho, que tem 5 anos, se eu não me engano. Aí ele preparou o leitinho do filho de 5 anos com o leitinho do filho recém-nascido. São leites diferentes, não são? São. Quando ela viu que ele preparou o leite da mais velha com o leitinho do mais novo, recém-nascido, ela virou bicho. Você é maluco? Você está doido? Você fez com o leite errado e que não sei o quê. Mas qual o problema, meu amor? Não, porque você pensa, você fez do recém-nascido com a de 5. Mas se você pega o leite da de 5 e dá para o recém-nascido, você matava o menino, você acabava com o menino. Você imagina isso? Eu falei, caramba, na tua cabeça você já viu o garoto engasgado, passando mal, você já está pensando no menino morto na emergência, você já está pensando no caixãozinho branco, o pastor Neu dando a palavra no culto fúnebre. Pelo amor de Deus! Você poderia ter dito, meu amor, toma um pouquinho mais de cuidado, não aconteceu nada não, graças a Deus, mas pô, fica ligado aí. Aí diz, deixa de ser burro, fala com carinho. Só isso. Não precisa fazer guerra. Mas o ansioso não consegue, ele amplifica tudo. A interpretação do problema é que o adoece. O problema é mínimo, mas a interpretação dele, ele já constrói um futuro de desgraça. Olha, a senhora tem gripe. Ela diz, Jesus, será que é gripe mesmo? Eu devo estar com alguma inflamação no pulmão. Será que é câncer no pulmão? Eu devo estar com câncer no pulmão. Meu Deus, devo ter 3 meses de vida. Não é só a gripe, miserável. É só a gripe. Não precisa, não constrói mais nada. Não inventa. Quem inventa, inventou. Você não inventou. O ansioso, ele faz uma interpretação equivocada. E sempre para a desgraça. O que acontece? Gripado, ele constrói um câncer de pulmão e já vive como se tivesse com câncer de pulmão. Não é o problema que o adoece, é a interpretação que ele faz do problema. Agora, quando a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos, não estejais ansiosos, ele está dizendo, volta para o hoje. Você tem capacidade em Jesus, direito de viver só o que você tem, que é o agora. Você tem direito de tomar as rédeas do teu hoje na mão.
Você tem o direito de dizer o que vai pensar, como vai pensar e quando vai pensar. Ele está dizendo, isso não é utopia. Agora, por que não é utopia? Porque quando a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7, você vê o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Como é que eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, para que o humilhado ele possa me exaltar? Ele diz lá, lançando sobre ele toda a vossa o quê? Por que lançar sobre ele toda a vossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de vós. Esses dois versículos são conjuntos. E humilhe-se diante da potente mão de Deus. Se há uma mão debaixo da qual a gente pode se humilhar, é de Deus, para a gente não se humilhar, quem sabe, diante dos homens, não é? Ou ser humilhados por eles. Quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus, é Ele quem nos exalta. Agora, o que é humilhar-se? Humilhar é dizer, Deus, como tudo que eu tenho na vida, dado pelo Senhor, é o agora, eu vou me humilhar diante do Senhor em santidade. E vou fazer um pacto contigo. Eu não vou ser sequestrado pelos amanhãs. Eu vou viver tudo que tu tem preparado para mim. E tudo que eu tens para mim, tens agora. Então, eu me humilho e digo, eu vou viver só agora. Ele está dizendo, isso é uma decisão. Como é que a gente faz isso? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí você fala assim, mas eu sei disso há muito tempo. Difícil é lançar, pastor. Esse aqui é o problema, pastor. Qual é o pulo do gato, pastor? Qual é a mágica? A gente não é mágico. A gente não é mágico. Não é mágica. Se o texto diz, lançando sobre ele, então nós nos livramos dessa ansiedade. Como quem diz, eu tenho ansiedade, porque faz parte da natureza humana, mas a ansiedade não me tem. Como nós falamos na quarta-feira passada, é um sentimento humano. Como a alegria, como a ira, como a tristeza. A ansiedade faz parte da nossa natureza. E é benéfica até certo ponto. Agora, quando eu a tenho, mas ela não me tem, então nós estamos vivendo uma vida legal. Agora, se nós não lutamos, quando de posse da certeza de que nós fomos sequestrados pela ansiedade, para pegarmos o controle na mão, mudar a mão onde o poder está, bom, aí a gente, como eu falei, não tem passado, porque a gente não o viveu quando era presente. Chega no futuro, agora presente não tem história para contar, porque nós já havíamos sido sequestrados para cá. E nós vamos passando pela vida sem que a vida passe por nós. A gente passa pela vida sem que a vida tome conhecimento de nós. Como eu tenho dito, a gente nasce e morre sem ter vivido. Isso é uma desgraça. Então, se ele está dizendo que é possível andar sem ansiedade, então eu preciso crer que isso é possível para mim. Ela não me controla, eu a controlo. Então não é utopia. Viver o hoje, somente o hoje, é uma possibilidade para qualquer ser humano. Me ajuda? Catuca alguém e fala assim, irmão, há cura para você, acredite. Uma segunda verdade que foi com a qual eu terminei o culto da semana passada. Eu posso ver sem ansiedade. Aqui a gente acaba de adoecer o ansioso. A ordem é, não andeis ansiosos. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Se não andar ansioso é a ordem, andar ansioso é pecado de desobediência. Ser ansioso ou ansiedade é pecado. Aí você fala, agora eu estou ferrado mesmo, agora eu vou me matar, vou sair daqui e vou me jogar do meio-fio lá embaixo. Eu já estou tentando me livrar disso, agora o senhor ainda vem e diz que isso é pecado. Pois é, qual é o problema do pecado? O que diz lá a palavra? Que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Não que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem dissensão entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Aí a gente imagina que pecado é aquilo que a gente comete só contra o outro. A gente imagina que pecado é só maldade, que pecado é só consciente. Não. Você pega o conceito do que é um homem bom, do que é um homem mau, você já aprendeu aqui, não precisa falar sobre isso. A Bíblia diz que o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o perverso faz mal a si mesmo. Não é o conceito que a gente tem de bondade e maldade. Para a gente, sujeito bom
é aquele que faz bondade com outros. Mal é aquele que faz maldade com outro. Mas na Bíblia diz não, bondoso é quem faz bem a si mesmo. Maldoso é quem faz mal a si mesmo, diz o Provérbios. Então, quando você pega, por alguma razão, se permite sequestrar pelos amanhãs da vida, que não existe, a ponto de não conseguir mergulhar no agora, que é tudo que você tem, você está se auto-sabotando. Você está fazendo mal a si mesmo. Porque você não consegue viver os momentos bons da vida. São aqueles que amanhã se transformarão em história. Você lembra que eu falei sobre isso aqui há bem pouco tempo no culto da família? Isso é uma tristeza, por exemplo, na vida das crianças de hoje. Eu e você, que tem mais aí de 30, a gente, irmão, tem a perna toda marcada de ferida de pereba. Você jogou bola na rua, golzinho, arrancou o tampão do dedo. Você andou nos rios pegando areia, pegando ramo, pegando não sei o quê. Tu tem um monte de marca de pereba no pé. Fala a verdade que não tem. Você tem mais de 40. Tem ou não tem? Dava aquelas feridas que não sarava, tu ia na rezadeira para a mulher rezar para você. Tu era crente, ia na rezadeira. E o pior que curava, não sei como é que é terrível, é louco. Pô, tu tem teu joelho, aquelas marcas de joelho ferrada, tu tem um monte de ponto no corpo. Sabe por que você tem pereba no corpo, ralado no corpo, ponto no corpo? Porque quando criança, você foi criança. Você viveu a vida. Você brincou de pique-lateiro, pique-esconde, bandeirinha e o raio que o parta. Você tocou campainha, saiu correndo, um cachorro atrás de você. Tu foi agarrado no arame farpado. Trago no meu corpo as marcas da minha enfermidade, da minha infância. As crianças de hoje estão aqui, ó, na porcaria do celular, ó. Elas não podem mais ir para a rua. A gente chegava da escola, mãe, vou para a rua. A rua era a nossa casa. A casa era dormitório. Não tinha celular e os pais não ficavam preocupados. Seu filho não pode mais para a rua hoje. Não pode estar nem num playground do prédio, não pode estar na escola, porque a bala perdida pega. Então eles se recolhem para a tecnologia. O que acontece? As crianças não têm infância. Na infância, elas não são crianças. Quando viram adolescentes, não tem memória infantil. Aí o que acontece? As crianças estão deprimidas, estão obesas. As crianças estão se cortando. As crianças não suportam apelido. Já falei sobre isso 1000 vezes. Porque tudo que tem imagem. São pobres coitados. Nós temos que ter misericórdia das crianças de hoje. Não tem vida. No tempo em que eles têm saúde, os hormônios, os neurônios, tudo que é ônus na vida, estão tudo musculoso, malhado. Era de botar para a rua e viver a vida. Eles não podem por causa do perigo da rua. Então eles são sequestrados para o mundinho tecnológico. E vivem felizes na sua infelicidade. O pior que pode acontecer a um escravo é ele se achar feliz nas suas cadeias. Porque ele não tem cura. Então nossas crianças não têm presente. Quando chegar no futuro, agora presente, não terão passado. Não tem história para contar. Como foi a sua infância, adolescente de 18 anos? Qual infância? O ansioso, ele passa por algo parecido. Ele já está na sua idade, já era para ter história para contar, mas quando o passado era presente, ele não viveu porque ele já estava sequestrado para cá. Isso é uma maldade para consigo terrível. E a gente não pode se entregar a isso sem luta. Então, é possível, sim, viver sem ansiedade. E fazer isso consigo é pecado. Aí, mas você diz assim, mas pastor, essa ansiedade é incontrolável. Como é que pode ser pecado? Você que está aqui é viciado em cocaína. É incontrolável, não é? Você que está aqui é viciado em pornografia. É incontrolável, não é? Você que está aqui é viciado em álcool. É incontrolável, não é? Porque é incontrolável, deixa de ser pecado? Como a ira. Você está irado, você foi humilhado, você pega a arma e mata. Não, mas espera aí, pastor, eu estava de posse de uma ira incontrolável. Isso não justifica. Continua sendo pecado. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não. Ou seja, você pode se irar, só não produza na ira, porque a produção na ira é pecado. Porque a ira não te permite viver a total razão.
Está irado? Não faça nada. Dá a cabeçada na parede. Conta de 1 a 2 milhões. Vai dar um chute na pedra. Depois você volta para discutir com a sua mulher, com o seu filho. Está irado? Então fica quieto, não produza. Qualquer produção na ira é pecado. E o pecado não é justificado porque você está virado. É pecado. A inveja é pecado? Está escrito. Então, o fato de ser incontrolável não deixa de ser. O problema é que quando nós somos dominados pela ansiedade, que pode ser uma patologia, o ansioso sempre se vê como vítima. É tomado quase sempre por coitadismo. Esse complexo de vítima, tadinho de mim, eu estou doente, eu não consigo viver o hoje, eu estou ansioso. Você morre de pena de si mesmo. E esse complexo de vítima acaba alimentando a enfermidade. Eu me sinto fraco, essa minha fraqueza fortalece a minha enfermidade, seja ela qual for. Então, cara, você pode ser ansioso, você pode ter o seu transtorno, mas que fique claro para o seu transtorno que ele vai encontrar oposição em você, que você não vai se entregar. Que você pode até perder, mas não perder sem luta. Que você não vai mais se permitir não viver o agora. Você não vai mais se permitir sequestrar-se por um tempo que não existe, porque o amanhã não existe. Quem garante que a gente acorda amanhã? Com medo do amanhã, eu não vivo hoje. Isso é uma perversidade. Quanto mais fraco eu me sinto e vejo, mais fortalecido fica a minha enfermidade. A forma como eu me enxergo é a forma como eu serei. Se eu me vejo fraco, fraco serei. Se eu me vejo capaz, serei capaz. Você pega 24:10 de Provérbios, diz assim, ó: se enfraqueces no dia da angústia, tua força é pequena. Outra versão: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Como quem diz, olha, Neil, a forma como você se postura diante da adversidade é o que você, é como você será visto pelo seu antagonista, pelo que te é antagonismo. Como você se... Eu me vejo fraco, então tua força vai ser pequena. Como você se vê, Neil? Eu me vejo capaz, então você vai ser capaz. Então você que está aqui enfermo, nós vamos falar como vencer a ansiedade, se a gente conseguir hoje, como que a gente se torna ansioso, algumas razões que a gente vê na bíblica e no dia a dia, a gente vai chegar lá. Então, a primeira que você tem que fazer é mudar a forma como você se enxerga. Você não é menor do que ninguém porque tem ansiedade, você não é menor do que ninguém porque tem depressão, você não é menor do que ninguém porque tem burnout. Você não é menor do que ninguém porque você é um ser humano que tem as suas adversidades. Agora, que a sua adversidade, a sua enfermidade, saiba, brother, você pode me pegar a doença, mas sabe que você vai ter um opositor à altura. Tu pode até me vencer, mas que eu vou vencer brigando, vou. Porque quando a gente briga muito tempo com o que nos abate dentro, a vontade muitas vezes que a gente tem é de se entregar e de deitar e dizer, vou descansar, irmão, chega, estou farto. Eu sei do que eu estou falando. Então não pensa que é simples, pensa que é fácil. Se fosse fácil, seria fácil, né? Se te enfraquece no dia da angústia, tua força é pequena. Além disso, por que eu digo, ou a palavra diz que a ansiedade é um tipo de pecado? Porque, como eu acabei de dizer, abrimos mão do que o hoje teria reservado para nós. O que o hoje reservou para você? Bom, não sei. A pergunta é, você absorveu tudo que o hoje, Deus, o universo, preparou para você no hoje? Ou o teu hoje foi um hoje improdutivo porque você sentou, se entregou e estava mastigando as preocupações com os amanhãs, ou os traumas, os ódios, a incapacidade de perdoar dos ontens? Como foi teu hoje? Então, se eu estou hoje de posse da possibilidade da vida e não vivo, é pecado. Você vai me falar sobre isso aqui. Foi experiência vivida. Está aqui, um corpo que nós estamos enterrando. Estamos no culto fúnebre, e aí uma pessoa está deitada em cima desse corpo, gritando. Já viu aquele pessoal que vão em velório e aparece mais do que o defunto,
que faz um escândalo danado, chora, grita, finge desmaio, e todo mundo ampara, não fica assim. Tu vai perguntar, você é a esposa? Não, sou uma amiga do trabalho. Ah, para de palhaçada, você quer aparecer, pô? Você está sofrendo mais do que a viúva, do que o filho? Para de palhaçada. E que eu já chamei de atenção de gente em enterro. Pessoa, mano, olha só. A senhora está parecendo mais que o defunto. A senhora tem direito de chorar. Respeita a dor do outro. Ou acaba o choro. Então tem gente que nem velório consegue não aparecer. Aí está aqui, ó, a pessoa chorando diante do morto. Justiça, tal. Quando a gente chora a morte de alguém, o que de fato nós estamos chorando é, ele não pode mais viver. Por que você está sofrendo, irmã? Porque ele não pode mais viver. Aí eu perguntaria, por que ele não pode mais viver? Porque morreu. E você está vivendo? Não estou vivendo. Por que não está vivendo se você não morreu ainda? Quando eu abro mão de viver a vida intensamente, eu perco o direito até de chorar a morte dos meus. Porque seria a maior das hipocrisias. Perdi alguém precioso. E por que você está chorando? Porque ele não pode viver mais. Engraçado, você pode e não vive. A morte dele não é opcional. Foi uma fatalidade. Mas a ansiedade pode nos matar para o hoje em vida. E essa morte é opcional. Por isso que é pecado. Tanta gente no hospital, entubado, cheio de ferro na vida, querendo viver a vida, não pode. Nós estamos perfeitos, nós estamos supridos, e por alguma razão nós permitimos que uma força nos sequestrasse daqui, sem que nos possibilite tomar posse do que a gente tem para o hoje. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Alegrar e regozijar nele não significa dizer que alguns dias nós não choraremos, porque a Bíblia diz que todo dia carrega mal em si mesmo. Eu falei na quarta-feira passada. Basta cada dia o seu mal. Viver o dia, alegrar-se no dia, é tomar posse do que ele tem preparado para nós. Se o que esse dia tem preparado para mim é a adversidade, louvado seja o nome do Senhor. O que a gente tem que celebrar é o dia e não a qualidade dele. A gente celebra porque está vivo. Agora, como você já me ouviu pregar, tem gente que abre mão do dia por causa da qualidade do dia. O dia é mau, aí você não celebra o dia. Como as forças malignas descobriram que você não celebra o fato de estar vivo, você não celebra o dia, mas a qualidade dele. E quando o dia é mau, você não celebra, como ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai trabalhar o tempo inteiro para que cada dia seja pior. Você está dando a faca e o queijo na mão dele. Ó, bota uma tristezinha no meu dia que eu abro mão do dia inteiro, diabo. Deixa comigo. Você acorda de manhã. Como eu falei, outro dia eu estava indo para a academia, deve ter uns meses. O cara avançou o sinal 7 horas da manhã, antes das 7. O cara avança o sinal, o outro sai daqui, eles quase embatem, pum! O que avançou o sinal subiu a calçada, que estourou lá a roda dele, e o que não bateu aqui, cara, aí já chegou lá, vociferando, mas foi uma ira tão incontrolável que eles começaram a ensupapar. Eu falei, meu Deus, 10 para as 7 da manhã, e de onde já vem tanta ira, tanta pressa, tanta loucura, cara. Estou tentando acordar ainda, e os caras já estão se matando. De onde que vem tanta ira? Tanta raiva? É porque isso está somatizado. Você está despejando em alguém o que te fizeram ontem, ou a preocupação do amanhã. A gente vai estragando o nosso hoje. Você acorda mal-humorada porque não teve ontem. Desperdiçou a vida, acorda bom dia. Bom dia por quê? O que tem de bom nesse dia? Opa, desculpa aí, irmão. Foi mal. Tem gente assim ou não tem? Gente azeda. Pô, mas como é que você pode estar azedo? São 6 horas da manhã. Mas pega os ontens que ele não viveu. Pega a sua cabeça, você vai ver que está lá em setembro. Setembro está chegando e não consegui resolver meu problema. Pastor, eu estou correndo atrás disso há 20 anos.
Peço ao Senhor há 20 anos, engraçado. E tu está infeliz porque você pede uma coisa há 20 anos e não descobriu que viveu sem essa coisa há 20 anos. E não morreu. Pastor, enquanto eu não casar, não sou feliz. Pois é, tu está com 30 anos e ainda não casou. E conseguiu viver sem esse homem miserável até agora. Mas você só reclama porque ele ainda não apareceu, mas não agradece, porque mesmo sem ele ter aparecido, o Senhor te trouxe até aqui. Você reclama porque um dente dói, mas não celebra porque 31 não dói. A gente vai estragando o nosso dia, a gente vai chafurdando a nossa vida com visão equivocada e a nossa vida vai se transformando naquilo que a gente projeta. A nossa interioridade constrói a nossa objetividade. A ansiedade é triste demais, porque nós abrimos mão do hoje. Né? Segundo, de certa forma, dominados pela ansiedade, chamamos Deus de mentiroso. Não, isso não, pastor. Peraí, agora não. Peraí, isso já está jogando a pá de cal, pastor. Eu nunca disse que Deus é mentiroso, eu sou ansiosa ao cubo. Mas eu nunca disse que Deus é mentiroso. Eu sei que você nunca disse com a palavra. Nesse caso, a ansiedade ela vem como antagonista à fé. Pense comigo, raciocínio. A ansiedade traz sofrimento por quê? Por causa da ausência de resposta. Ai, meu Deus, eu estou preocupado. Jesus, eu vou sair, mas será que eu volto? Jesus, eu queria certeza, porque eu queria... Meu Deus, vai acontecer, não vai... A ansiedade é a ausência de resposta. Não saber o que vai acontecer, que aí a tua mente constrói desgraça. Porque você não tem certeza do amanhã. Isso é ansiedade. Enquanto que a fé é a certeza da resposta que vem. Não está escrito lá em Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé diz assim, Simar, vai acontecer. Fica tranquilo, vai dormir. Ah, tá. Se o Senhor falou que vai acontecer, então vai acontecer. Tu dorme. Mais ansioso, João, vai acontecer. A ansiedade, será? Não, quem me garante? Qual a garantia que tem? Diz que vai. Não, que já estou calejado com esse negócio. Não, olha o será aí, olha o antagonismo da fé. A fé diz é. A ansiedade diz, será? A fé é a prova das coisas que se não veem. Ora, se está dito que vai acontecer, cara, basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Conclua para mim. E o mais, ele fará. O Senhor está dizendo que ele te cobre debaixo de suas asas. Ele diz que adestra as tuas mãos para a guerra, os teus dedos para a peleja. Ele está dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000, você não. O Senhor tem 1 milhão de promessas na palavra, você sabe, porque ele tem te trazido até aqui. Mas a ansiedade te toma, aí você bota um será e está dizendo assim, pô, Senhor, o Senhor falou, mas não creio muito não. Você está chamando Deus de mentiroso. Mas não se mate não. Ele disse que supriria. Você pega Mateus 6, bota aí painel bem rapidinho, Mateus 6, 26. Eu li os primeiros versículos desse capítulo. Mas eu não li o restante de Mateus, capítulo 6, 26 a 32. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, não ajuntam celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas. Irmão, você vale mais do que um pardal. Você já viu os pardais conversando? Será que tem alpiste amanhã? Cara, o que tu acha, meu Deus do céu? Você já viu algum pardal caído no chão, morto de fome? Você vale mais do que um pardal. Você vale mais do que um tizil. Você vale mais do que um canário belga. Você vale mais do que um tucano, irmão. Amém ou amém? Se vosso Pai, olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntem celeiros, vosso Pai celestial, não valeis vós muito mais do que elas? Passa. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro à sua estatura? E pelo que haver de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam.
Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Deus está dizendo assim, não há razão para você se preocupar com os amanhãs, Ele vai te abençoar. Será, pastor? Não, então Deus é mentiroso. Olha Deus mentiroso aí. É chamar Deus de mentiroso. Esse é um problema grave. Agora, essa mentira atribuída a Deus, não é de agora não, ela vem de longe. Ela vem de longe. Se eu não me engano, falei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Deus cria o homem lá no Éden e diz assim, ó, comam de tudo, menos daquela árvore ali. Se comer, morre. Vem o diabo e diz assim, é verdade que vocês não podem comer dos frutos do jardim? Não posso, só não posso comer daquela ali. Por quê? Aí ele falou que se eu comer, eu morro, a gente morre. Aí o diabo diz o quê? Certamente não morrereis. Aí ele manda o caô. Vem cá, Eva, vou te dar um bisu. Sabe por que Deus disse você não comer daquela árvore ali? Se você comer, você fica igual a ele, sabendo todas as coisas. É, diabo. É. Deus não quer concorrente. É. Então ela falou, então essa árvore é boa. E comeu da árvore. O que ela viveu de fato de verdade? É verdade, morrerás. Uma outra verdade, não morrerás. Ela está diante de duas verdades. Decida, Eva, qual é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é da serpente. Deus mentiu. Porque Deus mentiu, ela agiu como agiu, colheu as consequências que colheu. Quando a gente duvida do que Deus diz, nós estamos à própria sorte. E o que é homem em Deus, cara, é que Deus é um Deus diferente da maioria dos deuses dos evangélicos. Que é um Deus do qual a gente tem medo, como que diz, não desobedece a ele, porque senão vem a frase, olha o leito, irmão. Deus vai te pesar a mão, irmão. Olha, depois você atravessa o ônibus te pega, irmão, não quero nem saber não, porque você, cuidado, oh, meu Deus, vou obedecer a Deus por medo, tem pavor desse Deus. Deus não é Deus, Deus é o diabo. Agora, o bom do Deus da Bíblia é o seguinte, cara, você é livre, e como eu já falei aqui, verdadeiramente livre. É livre até de mim, que sou libertador. Só me serve se quiser, só me ouve se quiser, só me adora se quiser, só vive para a minha glória se quiser. E se você não quiser fazer nada para a minha glória, viver para mim, você é livre para fazer o que quiser com a sua vida. Você se torna o Deus de si mesmo. As consequências de ter um Deus como você é uma. A diferença de ter um Deus como eu, as consequências são outras. Agora você vê a sociedade, a mais linda, a mais bonita, a mais informada, com mais capacidade e acesso à informação, a pós-moderna, é a mais desgraçada de todos os tempos. Como eu falei na Gotia, a mais linda, a mais deprimida. A que tem maior acesso à informação, a mais idiota. Porque tem informação, mas não sabe usá-la. Estão se matando nas redes. Todo mundo achando que é intelectual, todo mundo entendendo sobre tudo, todo mundo se metendo na vida de todo mundo. Como disse Humberto Eco, a pior desgraça da internet na vida foi dar voz ao idiota. Aí nós vemos uma teia de idiotismo, com acesso à informação maravilhosa, mas uma informação que não forma, deforma. Agora, eu e você, da pereba do pé, que não tínhamos acesso à informação, a professora passava, pesquisa para essa semana. Vamos descobrir quem foi Galileu. Aí, caraca, meu, tem pesquisa. Tem que ir lá na biblioteca, no centro da cidade, meu. Aí tu chegava na biblioteca, dentro do centro da cidade, o livro estava alugado. Quem era rico comprava Barça, tinha em casa. Pesquisa. Agora, quem é Galileu? Galileu, está aqui, professor, está pronto. Você do pé de pereba, a professora escrevia tudo no quadro, e tu tinha que escrever tudo aqui, ó. Agora, ela escreve tudo no quadro, o cara vai lá assim, ó. Track. Pronto, já está copiado. Pô, cara, dá uma raiva danada dessa geração, meu irmão. Você não tem noção. Vai escrever para quê?
Agora pense comigo, essa geração que tem essa facilidade toda, não perde tempo escrevendo, não perde tempo na biblioteca, não perde tempo chafurdado no livro. Tem tempo de sobra, não tem? Ou deveria ter. Não deveria ter melhor qualidade de vida? Porque tem tempo? Mas por que não tem melhor qualidade de vida? Porque não tem conteúdo para viver essa vida. Já viu falando aqui, a mesma geração da pereba no pé. A televisão era gorda e tu era magro. Hoje a televisão é magra e tu é gordo. Porque para trocar um canal dava um trabalho do inferno, meu. Você tinha que ir lá na televisão para trocar o canal, cara. Meu irmão, era uma loucura, não dava para ficar gordo. Tu voltava para cá, subia as listrinhas. Pô, não funcionava, tu ia lá na cozinha pegar bombril para botar na... Como é que você ia ser gordo? Tu não tinha tempo, mas tinha um melhor conteúdo, sabia usar melhor a informação e aproveitar e mensurar o tempo presente. Hoje nós temos tempo de sobra e não temos tempo para nada. Você não tem tempo para nada. Agora, o que de útil está produzindo de fato e de verdade? Pensa você da terra, a terra sofre no quê? Perde o quê? Sabe por que a maioria de nós, sendo pensados, nos perde nada? A não ser quem tem ligação consanguínea com a gente. Porque a nossa influência no nosso tempo é pequena. Porque nós não estamos aqui, nós estamos sequestrados para amanhã. Ou nós estamos lá em ansiedade, ou nós estamos lá atrás em ódio, rancor e mágoa. Mas nós não estamos fincados no presente. Não tem como isso não ser pecado. Então, quando passamos pela ansiedade, ouçamos os cabeções da ciência, mas tem o quê de aproveitamento espiritual? Tem o quê de alimento espiritual? Aí tu vê tanta gente querendo ver ansiedade só com ansiolítico, só com remédio, só com tudo, toma tudo, não cura e tem que fazer o uso disso pro resto da vida. Porque não é só biológico, não é só psicológico. Também e muito, mas não só. Então a gente tem que abraçar por todas as medidas, analisar por todas as mentiras. Então, essa ideia de que Deus mentiu é uma mentira que vem desde o Éden. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então guarda isso no teu coração, no nome de Jesus. Você precisa tomar o teu hoje de assalto de novo. Quando você chegar no hoje, você vai ver que tem um monte de gente lá no lugar do teu hoje. Você vai dizer, estou voltando para cá, meu irmão. Pode me dar o lugar, porque esse lugar é meu. E você vai ver que a coisa começa a mudar quando você muda a postura e a forma de chegar. É a máxima da cratologia que você já aprendeu. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. O que não acontece é o poder ficar sem mão. Se você não exerce a direção do teu hoje, alguém vai exercer. Alguma coisa vai exercer. Aí tu vê gente que vai passando pela vida envelhecendo. E a vida ou a existência não se transforma em vida de jeito nenhum. Aí o cara vai crescendo, vai envelhecendo amargurado, entristecido, macambuzo, sorumbático e tudo que é ático da vida, amargurado. E a maioria deles, principalmente crentes, Deus é o culpado. Porque Deus me abençoou, porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes. Deus não vai te abençoar, não. Já te abençoou. Agora, o que você faz com a bênção depende da tua capacidade pessoal. Depende do amor que você tem por si mesmo. Então, a ansiedade é sim de natureza biológica, psíquica, mas ela tem quê de espiritual, sem a menor dúvida. Então, eu não vou poder entrar na próxima... O que gera ansiedade? Na próxima quarta-feira, a gente vai ver, você vai se identificar nisso. Por que a ansiedade despertou em você? Você vai ver que nesse tempo pós-moderno, nessa correria toda que a gente vive, não ser ansioso é um negócio quase impossível. Mas quando a gente diz que uma coisa é quase impossível, nós estamos dizendo que ela é totalmente possível. Ah, pastor, isso é quase impossível. Então não é, né? Então não é possível. É como um copo. Por acaso. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Hã? Ele está meio cheio ou meio vazio? Meio cheio?
E meio vazio, não? Pois é. Ele está dependendo da forma como a gente enxerga. Ó, tem um copo meio cheio lá na frente do pastor. Ó, tem um copo meio vazio. Qualquer um dos dois está certo. O que já está tomado por negativismo é um copo meio vazio. Não, um copo meio cheio. É o positivista. Valoriza o que tem dentro, não o que não tem dentro. Valoriza o que preenche, não o que esvaziou. A forma como você enxerga define que tipo de vida você terá. Não é mágica, não, é postura. Postura. Estamos exatamente onde trabalhamos para estar. Ou estamos onde estamos exatamente porque não trabalhamos o que deveríamos trabalhar para não estar aí. Ninguém está injustiçado pela vida, não. Você está exatamente onde trabalhou para estar. Ou deixou de trabalhar, porque se tivesse trabalhado não estaria aí. Então não adianta ser tomado por revolta, presente, por acusação sobre o passado, por quem quer que seja, e por falta de esperança sobre o futuro. O que se faz é mudar a postura no agora. Se você não quer repetir no amanhã o que você vive hoje, entenda, o que você vive hoje é por causa da forma como você viveu ontem. Então quer mudar o amanhã? Muda a forma de viver hoje. Postura. Pô, termina aqui. No início do ano, o Martim da Vila, quase 80 anos, anunciou que estava fazendo universidade. Relações internacionais. Cara, eu vi aquilo, achei maneiro. Porque é palavra se cumprindo. A Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Quando a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, estão dizendo assim, ó, o velho só vai morrer quando a morte chegar. Se ele está em mim, não vai, ninguém morre antes da morte chegar, se estiver em mim. Até ficar velhinho você vai viver. Já citei aqui o exemplo da irmã Otília. A irmã Otília morreu com 100 anos quase. A irmã Otília me chama na casa dela, no barquinho que ela morava, aos 80 anos de idade. Ô meu pastor, estou partilhando uma bênção. Comprei meu terreninho. Como é que é? Vou construir minha casinha. Falei, meu Deus, tadinha, meu Deus do céu, 80 anos, ganhando salário mínimo. Feliz da vida. Morava com a filha, e uma filha maravilhosa. 80 anos, comprei meu terreninho, com salário mínimo vai acabar com 99. Ó, passou uns 2, 3 anos. Pastor, acabei de construir minha casinha, queria fazer um almoço para o senhor lá. Eu chego lá, está a casinha da irmã Otília pronta, bonitinha, arrumadinha. Hoje ela já está com o Senhor, mas viveu mais uns 20 anos naquela casinha. Eu falei, meu Deus, a velhinha com 80 anos sonhando em construir a casa dela. Você está com 50 dizendo que já não presta para mais nada. Não dá para fazer uma faculdade, não dá para fazer um curso no Senai, no Senac. Não dá para reconstruir a tua vida amorosa, afetiva. Não dá para reconstruir. Porque eu fiz muita besteira na vida. Pô, cara, tu tem 30 anos, irmão. Você tem vida aberta pela frente. Mas você precisa acreditar. Porque ficar sentado aí se lamentando é autenticar o status quo. O estado atual. Ficar se lamentando, quem te ama vai ficar aí contigo um tempinho, mas eles também estão cheios de problemas, vão ter que viver a vida deles. Vai ficar só, meu irmão. Porque a vida é tão corrida que a gente não tem tempo para perder tempo. Quem não valoriza o próprio tempo. Aí você fica mais revoltado ainda. Então, meu irmão, ansioso, levanta daí nessa noite. Diga para Deus, Deus me ajuda a tomar posse do meu hoje de novo. Me ajuda a tomar o poder da rédea da minha vida na minha mão de novo. Você vai ver como, querendo, Deus vai começar a mudar a tua sorte, a tua história. E você vai ver que a vida retoma. E no lugar da tua vergonha vem dupla honra no nome de Jesus. Na semana que vem, nós vamos partir para outra fase. O que gera ansiedade? Por que, pastor, que essa desgraça é gerada dentro da gente? Vou mostrar para vocês, se eu não me engano, 4 razões óbvias. Está na palavra. E você vai ver que é exatamente o que a gente está vivendo no tempo de hoje. Exatamente. O que diz lá em Filipenses 4 está vivendo hoje, século 21. De tão atual que é. E você vai ver que só por saber por que a gente está assim, a gente já melhora.
Porque às vezes a ausência da resposta dói mais do que o problema em si. Não saber por que eu estou assim dói mais do que o fato de estar assim. De modo que quando eu sei por que eu estou assim, assim já passa a doer menos. É bem psicológico. É como quem diz, pô, eu pensava que eu estava ruim a beça, mas quando eu vi a vida desse irmão, Jesus, glória a Deus, eu estou bem pra caramba. Pois é, não mudou nada. Só saber que tem alguém pior do que você, igual a você. Por que que alguns doentes sucumbem na doença? Porque a sua doença é a única que você conhece. A tua doença te transformou num egoísta. Se cada problemático conhecesse outros problemas além do seu, você ia ver que o que você chama de um problema intransponível é o playground da vida. O que você chama de desgraça seria sonho para muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, levanta daí, meu irmão. Você está vivo, você ainda pode sonhar. Martim da Vila foi fazer faculdade com 80. Irmão Otília foi construir a casinha dela com 80. Você pode fazer o que então? Você pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos aplaudir, vamos ficar em pé. Vamos embora. Na semana que vem a gente está aqui com a misericórdia do Senhor. Por que a ansiedade nos pega? Vou mostrar causas práticas para você e não ser ansioso é bem difícil, mas possível. Que Deus abençoe você e te dê graça. Que essa noite você durma como um bebê. Porque a Bíblia diz, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. A Bíblia diz que Deus abençoa os seus amados enquanto dormem. Você é um amado de Deus, então durma para Ele te abençoar. E saia para viver a melhor semana da tua vida no nome de Jesus. Vamos orar.